pouco como vai ser, né, a nossa proposta de avaliação, tá, da segunda NAP, e de mais a outra avaliação que nós vamos precisar fazer, tá? Mas assim, hoje, basicamente, o que nós vamos trabalhar? Eu vou apresentar para vocês o tópico de inferência, dar uma noção de inferência para vocês, tá? E depois vou disponibilizar o vídeo sobre essa aula de inferência, para que vocês possam, então, ter esse contato, né, com esse material. E aí, no final da nossa aula, eu vou estar orientando vocês sobre como nós vamos aí programar, tá, a nossa atividade, ou seja, a nossa segunda segunda avaliação, que é a NAP e a NAF, tá? Aí eu vou estar dizendo para vocês como é que vai ser e vou dar mais ou menos a programação para vocês dessas datas, tá bom? E aí eu vou passar aqui para vocês depois aqui uma ideia dessa programação, ok? Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, tá? Eu vou disponibilizar aqui para vocês, só um minutinho, tá? Cuidado operacional, essas datas. Agro, só um minutinho. Tá. Certo. Bem, gente, então vamos começar. O nosso tema de hoje, tá, vai ser, no caso, inferência. Vou abrir aqui para vocês aqui o material de inferência. Tá? Vamos ver aqui uma noção, né, a noção de inferência e trabalhar com estimativas, ou seja, com os nossos estimadores. Bem, olha só, primeiro, o que é inferência, tá? O objetivo principal da inferência estatística é fazer informações sobre características de uma população, né? Então, a partir das inferências, é possível você definir algumas características da população, ok? Ou seja, a partir, né, de algumas informações sobre a característica da população, né, ou seja, em busca dessa informação, dessas características da população, a gente vai, então, trabalhar a partir da amostra na tentativa de garantir as informações dessa população. Tá legal? Então, na inferência, a gente sempre vai ter as incertezas, né? A gente nunca vai ter a certeza. Então, o que é, na verdade, a inferência? A inferência, ela é o estudo da estatística que, a partir da amostra, você consegue estabelecer estimativas para uma população. Só que aí você vai ter uma relação de amostra e população, e por conta disso, a gente, de uma certa forma, acaba tendo que lidar com a temática erro. Por quê? Porque se você tem uma amostra de uma população, só é possível você trabalhar, né, com a população, com a amostra, né, se você tiver aí, no caso, uma situação onde você aí tenha condições de fazer esse estudo da população toda. Porque se você não tiver condições de fazer o estudo da população toda, você vai ter que trabalhar com amostragem. E as técnicas que vão fazer com que, a partir da amostra, você consiga obter resultados para a população, é a técnica que é chamada de, no caso aí, de inferência, tá bom? Então, assim, para a gente entender melhor, tá, a gente tem que levar em consideração o seguinte, que um experimento ele é feito de acordo com certos princípios, tá?
E uma função estatística é fornecer um conjunto de técnicas para fazer a melhor inferência, a melhor possível. Bem, a princípio, a gente precisa trabalhar esses conceitos: população amostra, né, parâmetro. A internet deu uma oscilação aqui, por isso que ficou sem áudio. Mas já está ok? Já estão escutando aí? Alô? Já sim, professor. Ok, então vamos continuar. Então, olha só, nós temos algumas definições importantes para a gente entender a inferência. Primeiro, o que é inferência? A inferência é você, a partir de uma amostra, estabelecer padrões para a população. Tá? Então, é assim, primeiro passo, tá, da inferência, entender o que é população. A população são todos os possíveis resultados aí de um determinado estudo. Por exemplo, eu quero estudar computadores, então a população de notebooks, são todos notebooks, tem que ter a mesma característica. A população de pessoas de redenção, são todas as pessoas de redenção. A população de pessoas de São Miguel, são todas as pessoas de São Miguel. A população de pessoas de Capitão Poço, todas as pessoas de Capitão Poço. Né? Mas pode ter população de lâmpada, pode ter população de computadores, população de placa-mãe, população de qualquer coisa. Então, a população é o conjunto do todo. Só que quando você vai fazer algum estudo, por exemplo, eu quero fazer uma análise sobre a vida média dos computadores, certo? E aí eu vou utilizar o seguinte, eu quero fazer um estudo sobre marcas de computador. Né? Aí você vai pegar, você não tem condições de pegar todos os computadores, então você vai precisar pegar uma amostra, que já é outra definição. Tá? Nessa segunda definição de amostra, a gente vê que a amostra ela é um subconjunto de elementos extraídos de uma população. Outra informação também importante para o entendimento da inferência é a definição de parâmetro e de estatística. Olha só, qualquer medida da amostra é chamada de estatística. E qualquer medida da população é chamada de parâmetro. Como assim? Por exemplo, vamos supor que eu calcule uma média da amostra. Essa média será uma estatística. Vamos supor que eu calcule uma média da população. Essa média é um parâmetro. Então, qualquer medida, média, moda, mediana, desvio padrão, variância, coeficiente de variação de Pearson, qualquer medida que seja feita da população é chamada de parâmetro. E qualquer medida que é feita da amostra é chamada de estatística. Tá? Outra informação também importante para a gente conhecer de definição de estatística é o termo, por exemplo, estimativa e estimador. Por exemplo, eu vou fazer uma estimativa. Eu não tenho a noção, mas eu vou fazer uma estimativa. Eu vou fazer uma estimativa. Eu estimo, quer dizer, a minha estimativa é que a Elisama tem 20 anos. Isso é uma estimativa. Não precisa dizer a tua idade, tá, Elisama? A minha estimativa é que a Elisama tem 20 anos. É uma estimativa pontual. Eu posso fazer outra estimativa. Por exemplo, eu estimo que a Gabriela tem entre 20 e 22 anos. É uma estimativa por intervalo. Tá? Agora, eu estimo que a Ila tem entre 18 e 25 anos. É uma estimativa. Então, a estimativa, ela é o valor que você supõe que seja de uma população. Tá? Já o estimador é a fórmula que você utiliza para fazer essa estimativa.
Tá bom? Então, assim, a inferência, para a gente ter entendimento dela, a gente precisa entender o que é essa inferência, o que é população, o que é amostra, o que é uma estatística, o que é um parâmetro, o que é, no caso aí, um estimador e uma estatística, tá legal? Bem, tudo agora vai girar em torno dessa ideia. Como assim? Olha só, eu tenho uma população e eu tenho uma amostra. Eu vou pegar resultados dessa amostra e o resultado dessa amostra tem que ser próximo da população. É mais ou menos essa ideia. Aí, para a gente entender melhor ainda, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um desenho aqui e vou trabalhar com esse desenho. Certo? Deixa eu abrir aqui um desenho novo aqui para fazer aqui criar uma situação aqui para a gente entender do que é que eu estou falando, porque esse conceito inicial ele é muito importante para o entendimento dessas definições aí, tá bom? Que é a definição de amostra, amostragem, parâmetro, estatística, estimador e população. A partir desse conceito, a gente vai trabalhar outros conceitos, tá? No caso aí, por exemplo, conceitos como intervalos de confiança pontual, para média e para proporção. Então, vamos lá por parte. Olha só, eu vou abrir agora uma janela de um desenho, fazer um desenho para a gente aqui. Se aparecer alguém solicitando para entrar na sala, vocês me avisem, porque eu não vou conseguir visualizar mais por conta do desenho. Olha só, gente, essa situação. Vamos supor uma situação seguinte. Eu tenho aqui em Capitão Poço, vamos supor que eu tenha aqui 1.000 pessoas. Dez 10.000 pessoas, que é a minha população. Ok? 10.000 pessoas é a população. Certo? Dessa população, vamos supor que eu pegue uma amostra, N, igual a 300 pessoas, certo? É o seguinte, eu posso querer estudar, deixa eu melhorar esse 300 aqui. Eu posso estar querendo estudar o seguinte fenômeno, deixa eu ajeitar esse 300 aqui. Vou criar uma situação aqui, eu quero saber a proporção de pessoas de Capitão Poço, que tiveram confirmação de Covid, ok? Vamos supor que esse seja meu estudo. Aí, inclusive, esse é um número pequeno, os 10.000. Vamos supor que eu tenho o seguinte, eu tenho aqui, na verdade, 80.000 pessoas. 80.000 pessoas. Aqui vou colocar outro. 80.000 pessoas em Capitão Poço, tá? Então, olha só, gente. Esses 300 é a minha amostra. Esses 80.000 é a população. Tudo bem. Aí, eu quero saber a proporção de pessoas, né? Eu quero saber a proporção de pessoas que têm Covid. Só que eu não tenho condições de testar 80.000 pessoas. Aí eu posso testar 300. E chego à seguinte conclusão. Eu chego à conclusão que desses 300 aqui, a minha proporção de pessoas com Covid seja, por exemplo, 30, tá? Desses 300, certo? 30 desses 300, que é igual a 10%, certo? Então, olha o que eu vou fazer. Eu não sei qual a proporção de pessoas tiveram confirmação de Covid dessas 80.000. Eu não sei quantas foram. Aí o que é que eu vou fazer? Eu pego uma amostra, tiro uma proporção da amostra e vou dizer o seguinte, olha, eu não sei, mas eu estimo
por exemplo, se na minha amostra deu 10%, eu vou dizer assim mesmo, olha, eu estimo, tá? Eu vou até repetir esse P aqui, tá? Eu estimo, vou colocar aqui um P grande, que a proporção dessas 80 mil é 10%. Olha só, essa informação aqui, que é da amostra, eu chamo de estatística. Isso aqui é uma estatística. Se eu tivesse a informação, tá? Se eu tivesse a informação da proporção populacional, se eu tivesse, ela seria um parâmetro, mas eu não tenho. O que eu tenho é isso aqui, ó. O que eu tenho é isso aqui, que na verdade é uma estimativa. Então, pronto. População é o todo, tá? Ó, população é o todo, a população é o todo, a amostra é uma parte, a estatística é a informação da amostra, e a estimativa é quando eu uso essa estatística para supor que esse seja o valor da população. Aí faltou um cara. Quem é esse cara? É o estimador. Quem é o estimador? É essa formulinha aqui, ó, que eu utilizei. Esse cara aqui vai ser, no caso, o estimador. Estimador. Vamos ver se tem alguém querendo entrar aqui na sala. Tem. Ana Carolina. Tá? Então, gente, com base nessas informações, eu consigo determinar, tá? Essas definições, essas informações, a partir dela, tá bom? A partir dessas informações. Então, olha só, é muito importante a gente entender esse desenho, porque esse desenho ele vai dizer para a gente os principais conceitos da inferência. Tá? Então, olha só, a estatística ela é dividida em descritiva. Cadê meu pincelzinho? Tá? A estatística ela é dividida, tá bom? Ela é dividida em descritiva, ela é dividida em probabilidade e ela é dividida em inferência. Inferência. São os ramos da estatística. Deixa eu voltar aqui. A inferência. Aqui, ó. Então, eu tenho aqui a inferência, que eu estou estudando agora. Eu tenho aqui a probabilidade, e eu tenho aqui, no caso, a descritiva. Olha, a descritiva é aquela área da estatística, ó, a descritiva é aquela área que tem, tem tabelas, gráficos, medidas, distribuição de frequência, toda aquela parte lá. Probabilidade é a binomial e a normal e as suas probabilidades discretas e contínuas. Essa probabilidade ela vai dar suporte para essa inferência. E o que é inferência? A inferência é o estudo onde, a partir da amostra, você estabelece possibilidade de resultado para a população. Essa é que é a ideia geral da inferência e esses são os ramos da estatística, ok? A descritiva e a outra estatística, inferencial e probabilidade. Bem, como de costume, eu vou pegar esse desenho e vou jogar no nosso WhatsApp. Tá legal? Opa, deixa eu voltar aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa parte do tema aí?
Deixa eu verificar aqui se tem alguém querendo entrar. Tem. Certo? Bem, vocês entenderam essa lógica aí da inferência, essa lógica da estatística descritiva e essa lógica de que a inferência, ela na verdade é você partilhar a partir de uma amostra resultados para a população? Bem, essa é a ideia. Então, ela vai a primeira informação aqui para o nosso WhatsApp, que é esse desenho, que vai identificar para a gente aqui, basicamente, essa relação dessas definições. Outra definição muito importante, tá, para a estatística é a definição de amostra-amostragem. Olha só, gente, eu vou compartilhar agora o PDF, tá? Vou compartilhar o PDF. Gente, a amostra é uma parte do todo, tá bom? A amostragem é uma técnica que você utiliza. É muito comum, tá? Nas defesas de TCC, nas defesas dos trabalhos, o pessoal confunde isso daí. Chama a amostra de amostragem de amostra. Então, é o seguinte, a amostragem, ela é a técnica que você utiliza, tá bom? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a amostragem, tá? Definição de amostragem. Amostragem é o estudo de uma amostra. Quando há a possibilidade de realizar um estudo sobre todos os elementos da população, utiliza-se a amostragem. Usualmente, é impraticável, às vezes, observar toda a população. Às vezes, devido ao custo alto, às vezes, devido a dificuldades diversas. Então, nesse caso, a gente vai examinar uma amostra, tá? Então, é o seguinte, gente, olha, professor, é o seguinte, meu TCC, eu vou entrevistar pessoas, então, eu tenho 10 mil pessoas, eu vou trabalhar com uma amostra de 30 pessoas, eu vou dar uma dica para vocês. O número 30 é o número chave da estatística. Acima de 30, a gente chama de tamanho grande. Abaixo de 30 é tamanho pequeno, então, evitem trabalhar com abaixo de 30, porque abaixo de 30 você vai ter o resultado acidental. Outra coisa importante, existem duas distribuições importantes. A normal de Gauss, que é a utilização da Z, e a distribuição T-Student. Abaixo de 30, eu vou trabalhar com T-Student. Acima de 30, eu vou trabalhar com a normal de Gauss, tá? Então, vejam só. E 300 também. 300 é um número bom para trabalhar com estatística. Então, nunca trabalhe, isso é uma dica para vocês. Se possível, trabalhe acima de 30. Tá? Abaixo de 30 já envolve teste não paramétrico, como Q², como Algorov-Smirnov, outros testes que nem são probabilísticos. Tá? Agora, nível de teste probabilístico, 30 já dá para trabalhar legal. Gente, eu falei para vocês o seguinte, a amostra é um subconjunto, a amostragem é a técnica. Por exemplo, eu tenho 100 alunos, eu quero escolher 10. Como é que eu faço? Um sorteio. O sorteio é a técnica, é a amostragem. Ele é denominado de amostragem aleatória simples. É o sorteio. Amostragem aleatória simples. Agora, se eu tiver, por exemplo, extratos nesse tamanho, por exemplo, eu tenho 100 alunos, sendo que 80 é do sexo masculino e 20 é do sexo feminino. Então, eu tenho a amostragem aleatória simples estratificada, porque eu já tenho a definição dos extratos. É lógico que quando eu encontrar essa amostragem, essa amostra, ela vai ter que ter uma quantidade maior do sexo masculino e uma menor do sexo feminino, porque o tamanho da população é maior, tá? Outro tipo de amostragem é a amostragem sistemática. E existem vários tipos de amostragem, vários tipos de amostragem. A sistemática você confere, assim, tipo de 10 em 10, de 4 em 4, de 3 em 3. Por exemplo, de 10 em 10, 3 em 3. 1, 2, terceira pessoa foi selecionada. 4, 5, sexta pessoa foi selecionada. 7, 8, 9, a nona pessoa foi selecionada. É sistemática. Aí tem a por bloco, que o pessoal de agronomia gosta de trabalhar, o pessoal de florestal. Tem um bloco, uma área grandona, o cara divide tudo por bloco, por conglomerado, e sorteia aleatoriamente. Aí eu quero fazer um estudo sobre a riqueza do solo. Aí eu pego uma área grande. Eu quero estudar palmeiras. Eu pego uma área grande, divido em blocos e vou... Então, vai depender do que você vai estudar, tá? Então, o importante aqui, vocês entenderem, é que a amostra é um subconjunto. E a amostragem é a técnica, tá? Agora, o seguinte, se eu tenho amostra, certo? Se eu tenho uma amostra, essa amostra vai me dar uma medida, uma média amostral. E eu tenho a média populacional.
Se a minha amostra for muito boa, essa média amostral vai ser bem próxima da média populacional, ou a proporção amostral vai ser muito próxima dessa população populacional, essa proporção populacional. A diferença entre eles nós chamamos de margem de erro. Por exemplo, então, a margem de erro, ela nada mais é que a diferença entre essas duas informações, tá? A média amostral e a média populacional, tá bom? Bem, dado essa introdução, agora eu vou falar para você, então eu já apresentei o que é definição de inferência, o que é amostra, o que é população, o que é estimativa, o que é estimador, quando é um parâmetro, quando é uma estatística, dizer que a amostra é diferente da amostragem, existem as técnicas. Baseado nisso, eu vou apresentar para vocês um tema dentro da inferência chamado estimação, tá bom? Estimação. Esse tema está mais ou menos para cá para cima, tá? Dentro dessa apostila aqui, em PDF, que é a estimação. Bem, olha só, com base no intervalo de confiança. Eu posso estimar de duas formas, tá? Isso aqui é a estimação. Esse tema é na página 19 desse material. Eu posso estimar de duas formas diferentes. Eu posso ter a estimação pontual e a estimação por intervalo. Vamos lá primeiro para pontual. Por exemplo, eu não sei a idade da Gabriela. Eu não sei. Não precisa dizer, tá, Gabriela? Não precisa dizer. Eu não sei a idade dela, mas eu posso estimar. Gabriela tem 20 anos. Não precisa dizer, Gabriela. Eu não sei a idade da Elisama, mas eu posso estimar. Agora eu não vou estimar de forma pontual. Eu vou estimar por intervalo. Ela tem entre 18 e 22 anos. Tá? Elisama, eu acertei esse intervalo aí? Eu posso estimar, por exemplo, a idade do Denilson. O Denilson tem entre 20 e 25 anos. Denilson, eu acertei essa estimativa? Acertou, professor? É isso aí. Pois é, então quando a gente trabalha com intervalo, é mais fácil da gente acertar do que quando a gente trabalha pontualmente. Isso chama-se estimação, pontual ou por intervalo, tá? Aí daí, primeiro eu vou falar sobre a pontual, depois eu vou falar sobre a estimação por intervalo. Tem toda uma técnica para isso. Então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a estimação pontual. Olha só. Para você estimar pontualmente, por exemplo, o valor da média, o melhor estimador é a média amostral. Como assim, professor? É o seguinte, vamos supor que eu tenho uma população e eu não sei a média dessa população e eu quero estimar essa média da população. Aí eu pego uma amostra e tiro essa média. Segundo o estudo da inferência, a melhor estimativa para a média populacional é a média amostral. Então, a média amostral é um bom estimador da média populacional. Então, no TCC de vocês, professor, eu vou estudar aqui a idade média, a renda média da população. Então, se tu pegar uma amostra, essa renda média da tua amostra é um bom estimador para a renda média da população. Já no desvio padrão, outra coisa, na proporção, da proporção, tá? Se você tem uma quantidade de população enorme e você tem uma amostra, a proporção amostral, ela é um bom estimador para a proporção populacional, tá? Por exemplo, eu tenho 80 mil pessoas em Capitão Poço. Eu quero saber quem teve Covid e quem não teve Covid. Aí eu vou na minha amostra, 300 pessoas. Aí eu calculo essa proporção. Essa proporção amostral, estatisticamente, é um excelente estimador para pontual. Então, gente, a estimação pontual direta, média e proporção, vocês podem fazer sem medo de ser feliz. Mas assim,
com pelo menos 30 informações, entendeu? Então, por exemplo, eu não sei a idade média dos alunos de Capitão Poço, mas se eu pegar 100 alunos e perguntar a idade deles e calcular essa média, esse valor que eu vou obter já é um bom estimador para a média de toda a população de estudantes de Capitão Poço. Assim como, por exemplo, eu não sei quem que já teve Covid dos alunos de Capitão Poço, mas se eu pegar uma amostra e ver a proporção, essa proporção é um bom estimador para a proporção de todos os alunos, tá bom? Isso é estimação pontual. Agora eu vou falar. Então, não esqueçam dessa tabela. Um bom estimador para a média é o X barra. Um bom estimador para a variância é o S2. Um bom estimador para o desvio padrão é o S. Um bom estimador para a proporção EP. Eu estou falando de estimação pontual. É o seguinte, uma coisa importante. Se eu estiver trabalhando com estimativa pontual, não tem como eu verificar o erro. Tá? Não tem como eu definir erro. Eu só consigo definir erro se eu estiver trabalhando com estimação por intervalo. Aqui é por intervalo. Ó. Aqui embaixo, ó. Estimação intervalar. Tá? Bem, antes de apresentar a estimação intervalar, eu vou novamente fazer um desenho para a gente. Tá lá? Um outro desenho. Vou aqui pegar o meu desenhinho que eu já copiei para vocês lá e vou criar outro desenho para vocês entenderem mais ou menos o que é uma estimativa por intervalo. Tá? A partir dessa estimativa por intervalo, a gente vai, então, conseguir compreender as situações. Primeiro eu vou dar uma ideia geral, depois eu vou falar da estimação por intervalo da média, depois a estimação por intervalo da proporção. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Bem, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa parte da estatística é a parte mais tranquila, mas é a parte mais sofisticada. O grande segredo, o grande objetivo da estatística é utilizar ferramentas para que, a partir da amostra, você consiga, pelo menos, ter uma noção da população. É a grande ferramenta. Mas vamos aqui para o nosso desenho. Olha só. Vamos supor que eu tenha a seguinte situação. Eu vou colocar aqui a idade, certo? A idade de uma pessoa. A idade. Vamos supor que eu tenha a idade média, que o X barra, igual a 20 anos, certo? Mas que eu tenha, por exemplo, um limite inferior igual a 18 e o limite superior igual a 22. Então, eu posso dizer que a distância da média para 22 é 2 e a distância da média para o limite inferior é 2. Quem é esse 2 aqui? É o que eu chamo de erro. Então, quem são esses caras aqui? Ó? Esses caras aqui, eles são o que nós chamamos de intervalo de confiança. Então, a primeira ideia é o seguinte. A primeira ideia, todo intervalo de confiança tem um valor central, tem um limite inferior e tem um limite superior. E tem um erro, que pode ser para mais ou para menos. Então, o 22 é x mais 2. O 18 é x menos 2. Certo? Então, o meu intervalo sempre vai ser a média mais ou menos o meu erro. Isso é o que eu chamo de intervalo de confiança, tá? Aí vamos discutir sobre esse intervalo. Olha só, tem situações que no intervalo de confiança a gente utiliza o limite inferior, tá bom? Por exemplo, quando a gente vai no supermercado, lá no supermercado tem a idade, a validade, o prazo de validade dos produtos, certo? Aí, o que acontece? Está lá tantos dias. Gente, esse prazo de validade,
ele sempre tem como base o limite inferior. Sempre ele tem como base o limite inferior. Por quê? Porque nesse outro período aqui, o alimento pode dar problema. E aí o supermercado vai ser multado. Tá bom? Vou falar outro exemplo. A lâmpada. A lâmpada, ela tem uma vida média. Só que a lâmpada, a gente só tira ela depois que queima. Então, a lâmpada vai ser no limite superior que a gente utiliza. Isso chama-se controle estatístico de qualidade. Por exemplo, o botijão de gás. O botijão de gás tem, em média, 45 dias, né? Aí, se ele tem 45 dias, a gente fica entre 40 e 50 dias. Vocês já viram alguma vez uma dona de casa chegar e dizer assim mesmo, olha, esse botijão tem 45 dias, ele tem em torno de 45 dias em média de vida, mas ele acaba em 40, e hoje completou 40, bora tirar esse botijão? Jamais, né? Ela deixa acabar tudo, às vezes tem gente que faz até mandinga para ver se aproveita o máximo aí do gás do botijão, né? Então, isso aqui é uma estrutura que nós chamamos de intervalo de confiança. Tudo bem, gente? Entenderam o que é o intervalo de confiança? Alguma pergunta? O que eu quero agora falar com vocês é sobre esse erro, tá bom? Olha só, gente, eu estou falando da média, tá? Eu estou falando da média, mas eu posso criar essa mesma estrutura para proporção, tá bom? Tem gente que vira o botijão de lado, de gás, coloca acende e faz uma maniga toda, tá? Olha, da mesma forma que eu trabalho com a média, eu posso trabalhar também, gente, com a proporção. Eu posso ter uma proporção, o candidato A tem tantos por cento, tem 30% da intenção de votos, né? Aí eles falam 2 para cima, 2 para baixo. Então, ele está entre 28 e ele está entre 32. Aí você vai dizer, mas professor, isso é uma confusão danada, o pessoal ficar mentindo esse negócio aí e tal. Mas sabe o que acontece? É o seguinte, o candidato A, ele faz a pesquisa e chega nessa informação. Aí ele vai lá no jornal e diz assim mesmo, olha, gente, é o seguinte, eu tenho 32% da intenção de votos. Aí o rival dele vai publicar no outro jornal assim mesmo, olha, gente, o candidato A, ele tem só 28, entendeu? Então, um vai no limite superior, outro vai no inferior, certo? O que não pode é ficar fora desse intervalo, porque aí já está errado o estudo, tá bom? Bem, é o seguinte, então nós temos duas situações. Primeiro, a estimativa por intervalo para a média e depois a estimativa por intervalo para a proporção, ok? Agora, nós vamos falar sobre a média. Tá legal? A média. Sobre a média, acontece o seguinte, eu tenho duas situações, tá? Eu tenho, na verdade, várias situações. Aí o seguinte, para a média, eu tenho a situação para N grande e para N pequeno. Se o N for pequeno e a variância for desconhecida, eu vou utilizar o T de student, a probabilidade T de student. Se o N for grande, se o N for pequeno e eu conhecer a variância, eu vou utilizar a normal de Gauss, que é Z. Se o N for normal, eu vou utilizar a normal de Gauss. Mas utilizar para quê? Que é isso que você está falando? Tá? E a mesma coisa a proporção. Bem, baseado nessas informações, tá? Aqui é a proporção. Eu vou apresentar para vocês cada situação dessa, tá bom? Cada situação dessa. Primeiro, eu vou começar a falar sobre a média. Eu só quero dizer para vocês o seguinte, que eu tenho a média 20 e eu tenho erro, tá? Esse erro aqui, gente, tem uma formulinha. Essa formulinha é assim, Z sigma ao quadrado sobre raiz de N. Essa aqui é a formulinha
que eu vou usar para o Professor. esse erro aqui, ó. Oi? Não está Oi? aparecendo o que o senhor está digitando. Sumiu, foi? Então eu vou interromper e compartilhar de novo, tá? Obrigado, tá? Vamos colocar aqui de novo. A internet está oscilando muito. Apareceu? Não. 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 Agora sim. Apareceu agora? Legal. Então, olha só, gente. Deixa eu voltar aqui. Tá, olha só. É o seguinte, não tem esse erro. Tem esse erro aqui, gente. Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Não tem esse erro. Porque a gente tem a média. Tem esse erro aqui, né? Esse erro tem uma formulinha. Essa formulinha pode ser Z sigma ao quadrado sobre raiz de N. Ou ele pode ser T sigma ao quadrado sobre raiz de N. Esse T aqui, eu só vou utilizar se o N for pequeno, a variância desconhecida. No resto, é o Z. Isso para média, tá legal? Isso para média. Tá bom? Deixa eu voltar aqui, que eu vou copiar isso aqui e vou colocar lá no caso, lá no nosso WhatsApp, e vou mostrar para vocês no PDF cada situação dessa, tá bom? Eu quero que vocês entendam que o intervalo de confiança tem um valor central e tem dois limites, inferior e superior. Para encontrar esse limite inferior e superior, eu preciso desse erro, tá bom? E esse erro para média, ele vai depender muito do tipo de variável que eu estou trabalhando, o Z ou T. Vou colocar aqui T. O sigma ao quadrado, gente, é a variância. Raiz de N, tá? Deixa eu ver se eu estou trabalhando com a variância, se eu estou trabalhando com, aí no caso, com desvio padrão. Vamos ver como é que eu estou trabalhando aqui, nesse caso aqui. Só um minutinho, eu vou já confirmar aqui. Vou trabalhar com desvio padrão. Aqui no caso, eu vou apagar esse quadradinho, e aqui eu já vou trabalhar com desvio padrão, aqui, ó, desvio padrão, desvio padrão. Professor, deixa eu ver se eu estou entendendo. Eu tenho, então, uma média, e eu tenho erro para cima e erro para baixo. Esse meu erro é essa formulinha aqui, ou essa formulinha. Eu só vou usar a do T se a variância for desconhecida e o N for pequeno. Se a variância for conhecida, eu vou utilizar o Z. Mas, professor, quem é esse T e esse Z? Quem são esses caras? O T e esse Z. Quem são? O T e o Z, eles são o seguinte: eles são os valores associados à confiança. Por exemplo, se eu falar 95% de confiança, o Z vai ser igual a 96. Se eu falar 90% de confiança, o Z vai ter outro valor. E, professor, e quem é esse sigma aí? Esse sigma é o desvio padrão. Mas como é que eu vou encontrar o desvio padrão? Da tua amostra. E esse N é o tamanho amostral. Então, é mais ou menos isso a ideia central. Eu vou copiar essa ideia no nosso WhatsApp e vou entrar agora no PDF para explicar detalhe por detalhe disso daí que a gente está trabalhando. Tá bom? Deixa eu colocar aqui logo no WhatsApp e aproveitar aqui a ideia. Cadê a justificada? Lá vai, então. Deixa eu ver aqui. Ok. Perfeito, mais um desenho. Então, deixa eu interromper aqui e voltar aqui para o meu PDF. Olha só o que eu vou falar para vocês. Agora que a gente tem uma ideia geral, eu vou apresentar para vocês a parte teórica. Olha só que ele diz assim, deixa eu voltar aqui que eu pulei. Opa, já está aparecendo, está aparecendo? PDF sim, professor. Ótimo, então vamos lá. Estimação pontual, eu já falei para vocês. E agora eu vou falar da estimação intervalar. Aí tem um comentário, tudo que está aqui comentando eu já falei. Por exemplo, olha, a estimação intervalar, ela procura determinar um intervalo que abrange o valor do parâmetro populacional com uma certa margem de segurança, tá? Este procedimento permite julgar a magnitude do erro que podemos estar cometendo,
como mencionamos anteriormente, os estimadores pontuais, tá? Eles especificam um valor para o estimador e você não consegue julgar o erro. Ele está falando aqui o seguinte, que se eu estiver trabalhando com estimação pontual, eu não consigo definir o erro, tá? De um modo geral, nós nos baseamos na amostra para construir um intervalo que contenha o alto grau de confiança, né? Que contém o verdadeiro valor do parâmetro, né? O que é um grau de confiança? É a probabilidade, tá? Do intervalo de confiança conter o verdadeiro valor do parâmetro, tá bom? Aí eu posso ter a confiança de 90%, tá? E um alfa de 10. Ó, o alfa eu chamo de nível de significância. E 1 menos alfa é a confiança. Então, se a confiança é 90, o nível de significância é 10. Se a confiança é 95, o nível de significância é 5. Se a confiança é 99, o nível de significância é 1. Mas, professor, o que é isso, esse negócio de confiança? O que é isso? Eu vou explicar agora, eu vou fazer um outro desenho para vocês entenderem o que é confiança de 90%. Eu vou interromper aqui e vou voltar para o Paint e vou fazer outro desenho para vocês entenderem o que significa, tá? Já vou abrir para vocês, tá? Já vou abrir para vocês. O que significa, no caso, esse intervalo de confiança de 90%, tá bom? Deixa ele abrir aqui o Paint, aí eu vou fazer o desenho para vocês. Legal? Ainda não está aparecendo, vai já aparecer, tá? Pronto, apareceu, né? O desenho está aparecendo? Só uma tela branca, professor. Isso. Aí, olha só, gente. É o seguinte, olha essa situação. Sabe o estudo da Covid que eu falei? Vamos supor que a média... Não, pera, deixa eu colocar aqui o pincelzinho. Vamos supor que a média de pessoas... Eu vou falar agora da média, na verdade, a média populacional de Capitão Poço. Vamos supor que... eu vou colocar, para ficar mais, para entenderem melhor ainda, eu vou colocar o seguinte, vamos supor que a proporção de pessoas, a proporção populacional, a proporção de pessoas com Covid, que eu não sei quanto é, vamos supor que seja de 40%. 40% de pessoas tiveram Covid em Capitão Poço, certo? Eu não sei, eu não sei isso daqui, gente, eu não sei. Eu só quero dizer o seguinte, eu tenho 80 mil pessoas em Capitão Poço. Aí eu vou pegar 300 pessoas para fazer a pesquisa. Aí a primeira pessoa, o intervalo deu bem aqui, ó. Deu entre 10 e 30 na primeira amostra, tá? Olha, eu tenho uma amostra de 300 pessoas. Aí eu pego essas 300 pessoas e chego nesse intervalo. Depois eu pego outra amostra de 300 pessoas. Aí o intervalo já vai dar aqui, ó. Entre 25 e 50. Depois eu pego outra amostra, já vai ser aqui. Depois outra amostra já vai ser aqui. Depois outra amostra já vai ser aqui. Entende? Então, algumas amostras contêm o parâmetro. Algumas amostras contêm o parâmetro. Outras não contêm o parâmetro. E o que significa 95% de confiança? Significa dizer que se o meu teste é com 95% de confiança, então dos 100, 95 vão conter o parâmetro. Se a minha confiança é de 90%, dos 100 intervalos, 90 vão conter o parâmetro. Se a minha amostra é de 99% de confiança, significa dizer que dos 100 intervalos, 99 vão conter o parâmetro. Isso que é confiança, tá? Isso que nós chamamos de confiança. Agora, deixa eu jogar isso aqui lá no nosso WhatsApp, para vocês ir guardando. Tá? Já estou fechando as ideias. Ctrl V, deixa eu jogar aqui. Ok, perfeito. Dessa vez foi já com
um Paint completo. Bem, então vamos voltar aqui na nossa apresentação. Resumindo o que ele está falando aqui, certo? Deixa eu colocar aqui o meu PDF. Eu vou estar mudando sempre para a gente poder entender melhor isso daí, sempre esses desenhos. Tá? Bem, deixa eu verificar aqui. Vocês estão vendo agora o PDF? Sim, professor. Alguém pode... Sim, estão vendo o PDF? Sim, Então, olha sim. só o que ele fala aqui, gente. Ele diz aqui, olha, que você pode ter 90% de confiança, 95%, 99% de confiança. Aí é o seguinte, intervalo para a média. Olha, nós temos 4 situações. Se a amostra for pequena e a variância é desconhecida, eu uso T de student. No resto, eu uso a normal de Gauss, o Z. Mas, professor, uso onde? Usa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês um intervalo de confiança aqui para uma amostra, para essa situação. Olha essa situação aqui que ele está colocando aqui, ó. Amostras pequenas, população normal, variância conhecida. Se a variância é conhecida, então meu intervalo vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá? Vai ficar desse jeito aqui. Deixa eu vou pegar e vou colocar esse intervalo aqui no nosso WhatsApp depois. Mas primeiro eu vou fazer o seguinte. Olha só, gente. Bem aqui é a média. Isso aqui é a média. Essa parte bem aqui é o erro. Tá? Essa parte bem aqui é o erro. Tá bom? Então, olha como funciona. Olha como é simples, gente. Olha como é simples. Olha esse problema. Olha. Um pesquisador está estudando a resistência média de um determinado material. Ele sabe que esta variável é normalmente distribuída com desvio padrão 2, utilizando os valores 4.9, 7, 8.1, 6.2, unidades obtidas de uma amostra de tamanho 9. Determine o intervalo de confiança para a resistência média com nível de confiança de 95%. Olha o que ele vai fazer. Dessas informações aqui, ele vai encontrar a média, que é igual a x barra 6,2, o n é igual a 9 e o desvio padrão é 2. Ele encontrou a partir dessa amostra aqui, ó, que está aqui em cima. Então, com essas informações, eu consigo encontrar o intervalo de confiança para 95% de confiança. Olha como vai ser. Aqui é a média, ó. Aqui é a média, ó. Aí a média repete bem aqui, ó. A média repete aqui, ó. Certo? A média repete aqui, ó. O valor de Z de alfa, que está aqui, vai ser 1,96. Professor, como é que eu sei que um Z de alfa é 1,96? Porque para 95% de confiança, o Z de alfa é 96, é tabelado. Não se preocupe, eu vou dar o Z de alfa para cada confiança que foi estabelecida. O desvio padrão, que é esse valor que está aqui em cima, está aqui embaixo, ó, que é o valor de 2, certo? E o resto tudo repete. Aí eu só faço aqui, eu calculo essa informação, eu vou subtrair de 6,2, depois eu vou fazer o quê? Eu vou somar igual a 0,2. Aí eu consigo construir um intervalo de confiança. Aí com esse intervalo de confiança eu posso dizer assim mesmo, então podemos afirmar com 95% de confiança que a resistência média do material está entre 4,9 e 7,5, tá? Essa é a ideia do intervalo de confiança. Para a gente entender melhor, eu vou repetir de novo esse exemplo lá no nosso Paintzinho, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Ainda não mostrei o desenho, vou mostrar agora para vocês, tá? Deixa eu interromper aqui. Vou interromper o compartilhamento. E agora eu vou compartilhar com vocês
o desenho, mas eu vou esperar aparecer para confirmar ver se vocês estão vendo aqui. Ainda não apareceu para vocês. Agora eu acho que sim. Vocês estão vendo aí o Paint? Alguém dá um retorno? Está aparecendo? Não. Sim? O pai. Não? O Paint, para mim, Olha, tá aparecendo. Olha, eu vou riscar aqui, ó. Tá aparecendo que eu tô riscando. Peraí, vou riscar aqui, ó. Só para confirmar com você. Vou riscar aqui, ó. Tá aparecendo o risco que eu tô fazendo? Sim. Sim? Tá legal. Então vamos lá. É o seguinte. O que eu quero fazer é construir um intervalo de confiança para esse exemplo aqui, tá legal? Utilizando essa fórmula aqui, ok? Então, para ficar melhor, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa formulinha aqui, certo? E vou copiar ela lá embaixo, ok? Vou colocar ela bem aqui assim, ó. Bem aqui assim, ó. Tá? Ok. Vou fazer melhor ainda. Eu vou voltar aqui. Vou dar uma organizadinha aqui para vocês entenderem melhor ainda o que eu quero falar para vocês. Vou tirar essa parte aqui. Ctrl X, vou colocar aqui embaixo. Vou colocar ela aqui embaixo, bem aqui no cantinho. E vou colocar essa fórmula bem aqui para vocês entenderem melhor ainda o que eu estou fazendo. Ctrl X, Ctrl V. Então vamos lá. Eu quero construir um intervalo. Olha só o problema que diz. Olha. Eu vou precisar, gente, da média. Olha, a média. Cadê o pincelzinho? Olha. Eu vou precisar, para construir um intervalo da média, olha. A média, está aqui a média, olha. É 6,2. Professor, como encontrou essa média? Está aqui, ele deu a média. Mas se ele não desse, era só encontrar a média dessas informações aqui. Outra informação que eu preciso, do desvio padrão. O desvio padrão é 2. Ele deu o desvio padrão aqui, ó. Mas se ele não desse o desvio padrão, eu calculava dessas informações de desvio padrão. Outra informação, o N, raiz de N. O N é 9, está aqui, olha. N é 9, ele substitui N9. E, professor, e esse 1,96? É o Z de alfa. Mas como é que eu encontro esse Z de alfa aqui? Ah, ele dá a confiança. Como a confiança é de 95%, o Z de alfa é 1,96. Agora, o que é importante vocês perceberem é o seguinte, que esse valor que está... Cadê? Deixa eu colocar mais na frente aqui. Que esse valor que está bem aqui é igual a esse. Então, esse cara é o erro, que ele tá, a média subtrai e dá esse valor aqui, 4,9, a média soma e dá esse valor 7,5. Então, gente, construir um intervalo de confiança para confiança tal é muito simples. É só aplicar essa formulinha. Ok? Clareou legal para vocês esse problema? Alguém me dá um retorno, por favor. Não é simples fazer um intervalo de confiança? Tudo bem? Porque se vocês entenderam, eu vou explicar o da proporção. Entenderam? Alguém pode dar um retorno? Deixa eu ver aqui o chat. Como é que está o nosso chat? Ok? Posso avançar? Bem, então eu vou continuar aqui. Tá ok aqui, ó. Opa, cadê o meu Paint? Está aqui. Olha só, gente. Não, deixa eu tirar isso daqui. Se eu não conhecesse a variância, deixa eu tirar isso daqui. Se eu não conhecesse a variância, deixa eu deletar isso, tá? Se eu não conhecesse, tá? Se você não conhece a variância populacional e o tamanho é pequeno, neste caso, vamos trabalhar com
a distribuição student, que é o T. Como assim, professor? Aqui onde está o Z, tá? Olha, aqui onde está o Z, bem aqui na formulinha, onde está o Z, se eu não conhecesse a variância, eu colocaria o T. E aqui também eu colocaria o T. Então, gente, para o intervalo de confiança da média, eu tenho duas situações. Para N pequeno, variância desconhecida, que eu utilizo o T, e para os demais, eu utilizo o Z. Quer ver? Eu vou interromper agora aqui. Aliás, eu vou copiar isso aqui de novo e jogar lá para nosso WhatsApp. Aqui é o nosso WhatsApp. Cadê o WhatsApp? Tá, então vamos aqui para o nosso WhatsApp. Estatística para A. Ok. Certo. Deixa eu voltar aqui. Tá, deixa eu interromper. Aí eu vou mostrar para vocês agora o valor aí no caso. Vamos aqui para a apostila. PDF. Eu estou entrando no PDF agora. Quando aparecer para vocês. Apareceu o PDF para vocês? Sim ou não? Ok, então vamos aqui. Olha só, gente. O intervalo de confiança que eu falei para vocês. Esse aqui é o intervalo para quando o N é pequeno e a variância é desconhecida. Ou seja, eu vou ter aqui, no caso, o valor de T. Esse T, ele vai depender da confiança. Para 90%, o T vai ser um valor. Para 95%, o T vai ser outro valor. E assim por diante. E para encerrar o intervalo de confiança, eu vou mostrar para vocês o intervalo de confiança para uma proporção. No caso do intervalo de confiança para a proporção, nós vamos utilizar esse intervalo aqui, ó, de confiança. Então, eu vou pegar esse exemplo, eu vou jogar no Python e vou comentar sobre esse exemplo aí da proporção. Tá? É a mesma lógica, mas é melhor aqui no desenho, porque aí dá para riscar legal. Certo? Deixa eu copiar aqui. Eu vou voltar lá para o meu Python. Deixa eu ver aqui. Vou colocar um novo. Vamos salvar. Vou colocar aqui. Intervalo de confiança para a proporção. Vou já abrir para vocês aqui. Tá bom? Para vocês terem uma ideia do intervalo de confiança para a proporção. Cadê? Só um instante, tirar um instantâneo. Estou montando aqui. Intervalo de confiança para uma proporção. Vamos lá. Coloca aqui. Perfeito. Tá, agora eu vou abrir para vocês. Vamos aqui. Está o Python. Compartilhar. Ainda não está aparecendo. Quando aparecer, eu vou mostrar para vocês. Ainda não está aparecendo. Deixa eu interromper e colocar de novo. Compartilhar de novo. Tá? Vou compartilhar, tentar compartilhar de novo para aparecer. Apareceu aí para vocês? Sim. Está aparecendo? Tá legal. Então vamos aqui. Deixa eu pegar, na verdade, esse cara aqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos para frente. Vou pegar esse cara aqui.
ponto X, cadê aqui embaixo? Cadê aqui embaixo? Certo? Então, olha só esse exemplo, gente. Ó, examina-se 98 animais, encontram-se 53 infectados com determinado vírus. Construir um intervalo de confiança de 95% de confiança para a proporção P de animais infectados. Tá? Então, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho 98 animais. Tá? Desses 98 animais, 53 são infectados. Então, dessa minha amostra, a proporção é 53 de 98, que é 0,5, tá? 0,54. Então, olha o meu intervalo aqui, olha. A minha proporção, bem aqui, ó, a proporção é o 0,54. O Z de alfa é 1,96, porque eu estou trabalhando com 95% de confiança, então o Z de alfa é 1,96, tá? O Pzinho que está bem aqui é o 0,54. Depois, 1 menos P. 1 menos P, 1 menos 0,54 é 0,45. O Nzinho que está aqui embaixo é o 98, que são quantos animais eu estou trabalhando, tá? E aí, gente, esse erro, ele repete aqui também. Então, toda a informação que está aqui, esse cálculozinho que está aqui, ele repete aqui. Então, com base nessas informações, eu consigo estabelecer meu intervalo de confiança para a proporção. Então, gente, não tem muito segredo construir um intervalo de confiança. Basta saber a formulinha, tá? Por exemplo, professor, quem é esse P? É a proporção amostral. Quem é esse Z? É o valor associado à confiança. Quem é o 1 menos P? É só subtrair. Quem é o N? O N é o tamanho de amostra que eu tenho. Eu substituo, resolvo esse cálculo aqui, repito ele aqui. Isso daqui é o meu erro. Esse daqui é o meu erro. Então, o meu intervalo de confiança vai ter P menos o erro, ou P mais o erro. Mas quem é esse erro? O segredo está no erro, é essa formulinha aqui. Se for proporção. Se for média, é outra formulinha. Se for média para N pequeno, é uma formulinha bem parecida, só que o T muda. Tá? Então, gente, dessa forma, a gente tem condições de trabalhar com os intervalos de confiança. Deixa eu jogar esse cara aqui. Os intervalos de confiança, tá? Ok, então esse é o tópico, deixa eu fechar aqui. Interromper aqui, certo?